Glórias a Deus. Graças a Deus. Cumprimento todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Sandro Márcio Carvalho. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Nós estamos aqui com apenas um intuito. Tá bom? Não é intuito de você dar like, não é intuito de você fortalecer o canal, não. Bobeira. Deus cuida de nós. O intuito aqui é de deixar um conteúdo bíblico para que você e sua família seja abençoado com a palavra de Deus. E o estudo deste dia, dízimos e oferta, qual a diferença? É bíblico ou não? É o estudo deste dia. Perdão, estou meio gripado. Irmãos, olha, há vários vídeos, vários pastores, cada um dá uma tese, né? Vou deixar aí minha tese. Se você achar que é de Deus ou não, você concorda. A Bíblia fala assim, coma de tudo e retenha o que é bom, né? Tive vários sonhos sobre dízimo e oferta, mas a gente não podemos basear em sonho e visão, porque senão acaba se tornando uma heresia. Apesar que Apocalipse é uma visão. Quem não crê em visão, quem não crê em sonho, pega o livro de Apocalipse e rasga. Porque a Bíblia é uma só, a Torá, no Antigo Testamento. Só. Tem gente que fala assim, eu estou na graça, a lei foi abolida. O que é isso, meu irmão? Se não há lei, não há pecado, porque o pecado é a transgressão da lei, está lá em Romanos. A palavra pecado só tem o significado transgressão dos mandamentos em uma tradução e outra tradução transgressão da lei. Se não há lei, não há pecado. Então você não precisa honrar pai e mãe, você pode adulterar, você pode matar, porque a lei é que nos mostra o que é pecado. A lei nunca vai ser quebrada. Jesus falou, eu não vim quebrar a lei, eu vim cumprir. Passará o céu e a terra e não se omitirá um tio da lei, fato. Aí depois de muitos anos foi instituída na Bíblia Sagrada, a igreja primitiva trabalhava com a Torá. Sempre trabalhou com a Torá. Sempre. Tem gente que fala assim, a igreja primitiva não dava dízimo. Por favor, meu irmão. Por favor. Isso é leguice. Isso é leguice. Irmão, Paulo ia para o templo como era de costume. Pedro, João sempre ia para o templo. Aquela época ainda tinha templo. Depois que Jesus faleceu, o templo foi destruído 70 anos depois, 100 anos depois de Cristo. E nesse período, a igreja primitiva congregava no templo. Por que a igreja só depositava oferta nos pés dos discípulos? Muito simples. Porque a diferença da oferta para o dízimo é grande. Por que Judas era o tesoureiro da obra de Cristo? Porque quando Jesus fazia um milagre, era costume do povo judeu lançar oferta a Deus pelo milagre. Então, quando lançava oferta, os discípulos viviam daquela oferta. Você pode olhar que quando o povo estava com fome, Jesus falou, não é lícito liberar o povo, porque o povo está com fome. Aí os discípulos falaram, como vamos comprar comida para toda essa gente? Era com oferta. Porque eles não podiam pegar o dízimo, senão eles estavam contra a lei. Porque você pode olhar lá no livro de Malaquias, né, que a Bíblia fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Primeiro ele fala, todavia o homem roubais em dízimos e ofertas. Porque oferta, o que é uma oferta, irmão? A oferta é um ato de oferecer. A palavra oferta significa oferecer. Né? Quando você dá uma oferta a Deus, aí já não é uma oferta, aí é um sacrifício, porque você deu uma oferta a uma entidade, então é coisa para rei, é coisa para Deus, então já não é uma oferta, é um sacrifício. Mas a palavra oferta significa oferecer algo para alguém, uma dádiva, um presente. A palavra oferta significa isso, irmão. Quando é para Deus que muda, aí se torna sacrifício. Você pode olhar no livro de Atos dos Apóstolos, que o anjo, quando apareceu para Barnabé, ele falou assim, eu vim por causa das suas esmolas. Esmola e oferta é a mesma tradução, porque esmola é aquilo que você oferece para alguém, oferta também. Então, quando ele esmolava alguém, ajudava um pobre, aquilo era uma oferta. Tem gente dando oferta no lugar errado, apesar que dá oferta para Deus também, aí é um sacrifício. Porque para Deus, irmão, outro dia eu estava na igreja, na hora das ofertas, passou um lá com um saquinho, com a salva da oferta. Aí todo mundo dando oferta, aí eu vi um homem que tinha muitas casas de aluguel. Não estou citando o nome dele, não é um julgamento. Julgamento é se eu citar o nome dele, ele já até faleceu.
Aí, na hora que passou a salva, ele tirou um bolo de 100. Guardou. Tirou outro bolo cheio de nota de 50. Guardou. Tirou outro bolo, tudo com notas adversas. Guardou. Aí depois ele tirou umas moedinhas e lançou na salva. Irmão, aquilo que não presta para você, não presta para Deus. A oferta para Deus não é uma oferta, é um sacrifício, porque é uma oferta para uma entidade maior, para um rei, para alguém que é superior a você. Aí se torna um sacrifício. O que não presta para você, não presta para Deus. Você está com o bolso cheio de dinheiro, você deu esmolinha, vai dar isso para mendigo. Porque para Deus é o quê? É um sacrifício. O sacrifício para Deus sempre existiu, irmão. Pode olhar lá, Caim e Abel. Aquilo ali era uma oferta de sacrifício. Era o quê? Era um oferecimento a Deus. Eles quisem oferecer aquilo a Deus, uma oferta, uma dádiva. Eles deu uma dádiva a Deus, um presente a Deus. Deus não mandou, Deus mandou o dízimo. Lá em Malaquias fala assim, trazei todos os dízimos. Tem pastor que coloca assim, todavia me roubai no dízimo nas ofertas. Trazei todos os dízimos e ofertas a cada tesouro. Você está corrompendo a Bíblia. A Bíblia fala, todavia me roubai no dízimo nas ofertas por causa do primeiro e o segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Então quando Deus fala, todavia me roubai no dízimo nas ofertas, porque quando você ajuda uma pessoa que está precisando, é uma oferta. Lembro de novo, Barnabé, quando o anjo chegou para ele falou, eu vim por causa das suas esmolas. Tem tradução bíblica que fala assim, eu vim por causa das suas ofertas. Então por isso que Deus fala, porque a Bíblia fala assim, quem dá aos pobres empresta a Deus. A oferta que você dá na casa de Deus é um sacrifício. A oferta que você dá àquele que precisa é outra coisa. Por que o povo chega lá e fica depositando moedinha, nota de 2, nota de 1 na igreja? Você está ofertando a pessoa errada, irmão. Porque para Deus, quando você for levar algo, é algo melhor que você tem, é o melhor que você pode tirar do bolso, é um sacrifício. Então quando você chega lá no templo, você tem condição de dar mais e ficar dando moedinha, isso é esmola, isso é outro tipo de oferta, isso é para os pobres. Por exemplo, você dá oferta na igreja, está indo só para uma família, para a família do pastor. O pastor não gosta que prega isso. Para ele ter o carro melhor, para ele trocar de carro, para a geladeira dele ficar cheia. Existem congregações que você oferta, quando tem que se empregar na igreja, eles não ajudam. Então você está dando oferta no lugar errado. É preferível você reter esse dinheiro quando tiver uma pessoa que está precisando do seu lado, você ajuda. Por exemplo, aquela obra aí que tem na rua aí, Médicos Sem Fronteira. Dá uma oferta para aquilo ali, irmão. Isso é oferta. Você está ajudando um médico a chegar numa criancinha lá na África, lá na Etiópia. Isso é oferta. Quando chega aqueles rapazes dentro de um irmão, eu sou da Caixa de Recuperação, onde tem drogado, oferta aquilo ali. É preferível você ficar dando dinheiro para pastor enriquecer. É uma oferta. Às vezes teu irmão chega perto de você e fala assim, ô meu irmão, estou passando uma prova travada, uma luta. Você, ô meu irmão, é mesmo. Oferta a ele. Oferta. Agora trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A igreja primitiva levava o dízimo para a casa do tesouro, porque isso é mandamento. Para você que não sabe, pecado é a transgressão dos mandamentos. E pecado também, o Senhor Jesus falou assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Existem vários tipos de pecado. O pecado daquilo que você sabe fazer e não faz, você sabe evangelizar no domingo, você fica assistindo Faustão, pecou. Você tem dom da palavra para ir no hospital visitar um enfermo, você não visita, pecou. Esse é um tipo de pecado. E outro tipo de pecado, irmão, não existe mais tipo de pecado na Bíblia. É errar o alvo, é transgredir a lei, é errar o alvo que Deus estipulou para você. Porque a lei de Deus sempre existiu. Sempre existiu a lei de Deus. Antes do Éden, a lei de Deus sempre existiu. Por isso que a Bíblia fala, seja feita a tua vontade, a lei é a vontade de Deus. Assim na terra como no céu. Então a lei de Deus nada mais é do que a vontade de Deus. Amém? A lei se resume em 3 preceitos. Fazer a vontade de Deus, né? Cumpri-la e amar o próximo como a ti mesmo. É os 3 preceitos da lei. Correto? É você cumprir a vontade de Deus. Então, irmão, presta atenção. A diferença do dízimo e da oferta é essa. Porque Deus mandou levar o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. E naquela época o dízimo era do cereal. O dízimo era das colheitas. Né? Aí levava por quê? Porque o sacerdote precisava comer. E Deus tinha separado o sacerdote para a obra. Hoje eles estão usando para quê? Para enriquecer.
Você sabe que tem os pregadores aí, ó, né? Direto e reto, até os repórteres pegam aí, faz programa que eles têm apartamento, é jato, é não sei o que, tá usando o dízimo de forma errada. Porque, irmão, você comprar um terno para você, uma geladeira nova para sua esposa, tudo isso é bíblico do sacerdote, porque ele foi separado para Deus. Um carrinho aí que dá para ele andar com a família, né? Manter os filhos na escola. É isso aí, irmão. O sacerdote ele tem direito. Ele tem direito de tudo aquilo que ele precisar da obra de Deus, ele usufruir. Porque quando a Bíblia fala trazer os dias, eram os 10% de tudo. Tipo assim, naquela época a moeda de troca era o que? Era o cereal. Era a carne, era a moeda de troca da época. Era os panos para fazer túnica, tudo aquilo ali, vamos supor, se ele fabricasse túnica, ele tirava os 10% do pano para levar para o templo. O sacerdote também fabricar túnica. Para a família dele, para o filho dele. Então os 10% que o Senhor Deus estipulou para os sacerdotes é bíblico. Hoje também os 10% que você separa para o templo é bíblico. Naquela época a igreja primitiva só ofertava nos pés do discípulo porque era uma oferta voluntária para os pobres lá da Judéia. Porque se os discípulos pegassem o dízimo, ia dar problema naquela época, porque o culto daquela época era o templo. Aí quando destruiu o templo, o dízimo da igreja primitiva era entregada nas sinagogas. Correto? Porque algum lugar tinha que levar o dízimo para quê? Para eles cumprir a palavra, irmão. Para cumprir a palavra. Tem muita gente aí que vai falar que eu estou errado. Mas não estou. Isso é Bíblia. Quem conhece a Bíblia sabe que eu estou pregando a verdade. Outro dia eu conversando com né, numa igreja aí, que eles falam que está na graça, que vive na graça, e está lá a oferta da piedade. Eu falei assim, meu irmão, deixa eu te falar, naquela época os cristãos devolviam o dízimo no templo, porque o dízimo sempre foi do templo, a oferta nunca foi do templo, a oferta do templo é a oferta de sacrifício, é uma oferta para uma entidade maior, correto? Essa ofertinha de 10 cruzeiros, isso é a oferta bíblica, que é as esmolas. Na tradução bíblica, quando o anjo chegou para Barnabé, né? É para Barnabé, o centurião Cornélio, né? Estou muita coisa para me lembrar, e falou assim, eu vim por causa das suas esmolas. Tem tradução bíblica no original do grego, que fala assim, eu vim por causa das suas ofertas. Essa oferta não é para o templo, essa oferta é para você ajudar aquele que precisa. Amém? Então, a diferença da oferta bíblica, que é o sacrifício, da oferta comum, que é a oferta, é o oferecer algo a alguém. A oferta significa oferecer, dádiva, presente, né? Então, quando você chega para Deus para ofertar a Deus, você está oferecendo algo para o seu Deus, você está feliz com ele. Aí, para ele, tem que ser o melhor. Para o meu irmão, eu posso separar uma oferta de 30, 50 reais para ele comprar uma carne para a família dele, se ele tiver desempregado, mas para Deus sempre é o melhor. Tá bom? Então a diferença da oferta do dízimo é esse. Agora falar se a igreja primitiva não devolvia o dízimo, isso é heresia, porque o tempo ainda estava de pé, principalmente no começo da igreja. Você pode ir lá que Pedro, Tiago e João na porta do templo. Tem uma parte no Atos dos Apóstolos que fala assim, Paulo e a igreja como era de costume ao sábado. A igreja primitiva, irmão, guardava o sábado. Você pode olhar que eles não foram no túmulo de Jesus, por quê? Porque era sábado. E tem uma parte na Bíblia que fala assim, Paulo foi a congregação no último, como é que é? No sétimo dia, como era de costume. Paulo acostumava, porque é uma igreja de raiz judaica. Raiz judaica. Então eles continuou cumprindo. Jesus falou com eles, eu não vim quebrar a lei, continuou o cumprimento. Eles não foram no tempo que era sábado, aí esperou amanhecer, né, do primeiro dia para ir lá, porque eles guardavam, é coisa lógica, eles continuavam devolvendo o dízimo no templo, eles continuavam ali com tudo. Eu acho que eu posso ser sincero para vocês, irmão, a Santa Ceia da igreja era a Páscoa. Era a Páscoa. A Santa Ceia da igreja, da judaica, era a Páscoa. Jesus ali, ele estava celebrando a Páscoa, quando ele pegou o cálice, quando ele pegou o sangue. Só que a diferença deles celebrar a ceia é que eles davam graças, igual Cristo fez. A Santa Ceia sempre foi a Páscoa. Era anual, uma vez por ano. Pesado, né? Em hebraico, pechar. Era a Páscoa.
Então, irmão, olha, não vem retirar as raízes judaicas da igreja. A primeira igreja sempre teve. Tanto que Paulo, quando começou a envolver com o gentio demais, ele foi chamado a Jerusalém para se explicar. Aí foi quando eles fizeram lá e falou, não vamos pôr um fato que nem nossos pais aguentaram. Por quê? Porque a igreja de cá estava aguentando. Ele falou para os gentios, a igreja de cá estava aguentando o fardo. Né? Que a lei de Deus, irmão, ela sempre vai existir. A Bíblia fala assim, ó, tanto que tem uma parte do sábado lá em Isaías, que fala assim que o sábado é eterno. Que o sábado é eterno, ele sempre vai existir. Por quê? Porque a lei de Deus sempre existiu. Correto? Eu não estou aqui pregando sobre o sábado, eu estou te explicando as raízes da igreja judaica. Ela continuou ali naquele mesmo parâmetro. Então o dízimo ainda era devolvido no templo, irmão. Isso é falta de sabedoria. Agora que Jesus tinha as pessoas ricas que acompanhavam ele, ali, né, a esposa do não sei quem, tinha pessoas ricas que acompanhavam Jesus e também davam oferta. Eles queriam ajudar o ministério de Jesus. A Bíblia fala, e ajudava Jesus. Ajudava o ministério de Jesus. O ministério de Jesus tinha as ofertas tanto das pessoas ricas que aceitavam que ele era o Messias. Por isso que o discípulo falou, nós não temos dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Por quê? Porque Jesus, o ministério de Jesus era mantido por ofertas. A palavra oferta é o quê? Uma doação. Amém? Então a igreja primitiva devolvia o dízimo, mandamento, lá, né? Tá lá no livro de Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos, não mandou trazer a oferta para o templo. Só que ele fala, todavia me roubar no dízimo nas ofertas por causa do mandamento, irmão. Quando você oferta, quando você esmola alguém, é uma oferta. Então, quando você sabe fazer o bem e não faz, peca. Aí veio a palavra. Todavia me roubar no dízimo nas ofertas. Porque você sabe fazer o bem, sabe ofertar alguém, sabe dar uma dádiva para alguém, não faz, me roubais. Porque o mandamento é fazer. Por exemplo, quando você faz um bico de luz, você não está furtando? Está furtando. Então, mesma coisa, quando você não obedece o mandamento de Deus, você está furtando. Porque Deus te fez para obedecer. Por isso que ele falou, todavia me roubais no dízimo nas ofertas. Mas depois ele continuou, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Cadê a oferta aí? Para que haja mantimento em minha casa. Porque o dízimo era os 10% do cereal. Ele mandou levar, olha, lembra do sacerdote. Correto? Então a igreja primitiva, irmão, por favor, irmão, não seja leigo. Não prega aquilo que você não sabe. Por isso tem muitas seitas aí. Tem muita gente falando, o dízimo é para pastor. Não, irmão, o dízimo é para o templo. Aí quando a igreja começou a trabalhar com o templo, por que a igreja primitiva não devolvia o dízimo para os apóstolos? Porque eles encontravam nas casas. Fato. O dízimo só pode ser devolvido no templo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, o templo. Aí, quando a igreja agora da nossa época começou a fazer templo, é bíblico devolver o dízimo. Porque hoje voltou os templos. Fato. Correto? Agora a oferta sempre foi para a classe que precisa. A oferta sempre foi para aquele irmão que está desempregado, para o gás, para a conta d'água, para a conta de luz. A oferta sempre foi para isso, irmão. Só que hoje os pastores, você me perdoa a palavra, tá mamando o dízimo e as ofertas que não é deles. Agora o dízimo, irmão, para a casa do tesouro é para quê? Evangelismo, obras missionárias, suporte do templo, suporte do sacerdote. Fato. Eu sou conta-lobo, irmão. Eu trabalho para comer. Eu trabalho para comer. Trabalho em construção civil. Mas é fato. Teve uma vez que eu não estava devolvendo o dízimo, entrou um espírito de soberba dentro de mim, de avareza. Aí eu tive um sonho. Você não é obrigado a crer em sonho. Mas você sabe que existe visão, porque senão você rasga o livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse é visão. As cartas de Paulo é cartas. Bíblia é a Torá. Bíblia é a Torá, irmão. A igreja primitiva pegava a Torá, porque ainda não, as cartas de Paulo não estavam instituídas lá.
Foi depois de anos que ela foi encontrada e foi ingressada na Bíblia, na palavra de Deus, Bíblia. Evangelho são o quê? As boas novas escrito, cartas de Paulo. É uma chamada de celular que ele mandou para a igreja, é uma carta que ele enviou para o dirigente, são cartas. E Apocalipse, visão que João teve. Se você não acredita em visão, pega o Apocalipse e joga fora. Teve um irmão que falou assim, não, irmão, eu não creio em visão. Então pega o livro de Apocalipse, joga fora, nunca mais crê nele, porque aquilo nada mais é que uma visão, que foi ingressada também, que a igreja ingressou. Mas a Bíblia, a palavra de Deus é uma só, a Torá. E o que Cristo falou, porque ele é a palavra. Fizeram bem de colocar os evangelhos ali. Porque os evangelhos, as boas novas, é a Torá. Tanto que Jesus não veio quebrar a lei. Ele deu uma atualização na lei. Quando você vai abrir um aplicativo sem atualização, você usa ele. Aí Jesus veio, está escrito, não roubarás, eu porém vos digo. Está escrito, está escrito, não adulterarás, eu porém vos digo. Só de olhar e cobiçar, uma mulher já adulterou, Donald. Porque o povo confundia aquele ali. Ele falou, odiarás seu inimigo. Está escrito, tal, tal, eu porém vos digo, orarás pelos que vos perseguem, amarás o teu inimigo. Aí começou a dar um Donald. Você pode olhar que na parábola do bom samaritano, ele perguntou, quem é meu próximo? Aí ele deu um Donald. Ele falou, o seu próximo é aquele que você odeia tanto, o samaritano lá. Vocês falam que é os macumbeiros. Ele não fez o bem? Ele não fez o bem? Então, um dia que você vê um samaritano caído, faz o bem para ele. Donald. Mas ele não quebrou a lei nunca. Ele falou, eu não vim quebrar a lei, eu vim cumprir. O Senhor Jesus obedeceu toda a Torá. Os discípulos obedeciam toda a Torá. Você viu que eles nem foram no túmulo de Jesus porque era sábado, eles obedeciam. Se não há lei, não há pecado. O pecado é a transgressão da lei. A lei é uma só. A Bíblia é uma só. Evangelhos, download da lei. Apocalipse, visão. Cartas de Paulo, colocada. É uma explicação da Torá. As cartas de Paulo é uma explicação da Torá. Quem era Paulo para quebrar aquilo que Deus instituiu antes da criação do mundo? Está cheio de pastor aí lutando contra Deus. Dura coisa é recalcitar contra os arguilhões. Amém? Então o dízimo é bíblico, a oferta é bíblica, mas não é para ser entregada no tempo, só a oferta que você dá para o seu Deus. E não é essa esmolinha que você dá, a oferta de Deus é preferível você deixar para dar uma vez ou outra, para você dar o de melhor, porque senão você está jogando dinheiro fora, igual esse irmão que eu expliquei. Amém? Agora oferta o seu irmão, oferta uma boa causa. Isso é oferta. A mesma tradução de oferta é esmolas. Amém? Para você entender que a igreja primitiva devolvia o dízimo, tira essa heresia, você vai pagar. A Bíblia fala que heresia é obra da carne. Tá? Você vai pagar pelo aquilo que você fala. Dízimo é bíblico, vocês que pregam contra o dízimo. Aí eu tive um sonho. Aí eu tive um sonho, e vou fechar com chave de ouro. Eu tive um sonho e eu não gostava de ofertar. Eu falava assim, é de devolver o dízimo. Será que é de Deus? Será que não é? Por causa desse fermento aí. Aí eu tive um sonho que eu vi um caminhozinho estreito com uma multidão indo pro meio do mar. Aí eu tô indo lá no meio do mar, eu falei, eu vou ficar nessa fila aqui. Eu vou ficar nessa fila. E caindo estrela, cometa na terra, destruindo a terra. E eu na fila. E eu falei, eu tenho que ficar aqui, eu não posso voltar. A terra está sendo destruída. Aí depois de muito tempo que passou tudo, tinha um ser, um varão, de terno branco, paletó branco, tudo na porta. Aí ele perguntando, e a pessoa entrava, ele perguntava, a pessoa entrava, ele, Sandro Mas Carvalho, sim. Ele, como é que é? Você não defraudou seu casamento? Ele fez umas perguntas assim que eu não me lembro. Ele falou assim, você foi fiel a Deus, e tal, nós estamos vendo aqui, tal. Aí depois ele falou, você devolve o dízimo? Aí eu falei, não. Ele falou só, então infelizmente você não pode entrar. Eu olhei para trás, eu era o último.
Aí na hora que eles fechou uma porta, um camisinho estreito, uma porta, aquele varão pegou um livro da porta, entrou, fiquei, não, pelo amor de Deus, eu tenho que entrar, eu tenho que entrar. Eu olhei para trás, o camisinho subiu, eu estava no meio do mar, porque o caminho estava pro meio do mar. Aí eu olhei no meio do mar, eu, não, Deus, não. Aí eu fui, despertei. Aí eu vi que Deus estava requerendo de mim o dízimo, aquilo que é dele. Aquilo que é para o sacerdote, para a família do sacerdote, irmão. Tem missionários aí na África pregando o evangelho que precisa da devolução daquilo que não é seu. É um dinheiro de Deus, eles são funcionários de Deus. E aquilo que não é seu, irmão, o que é seu é seu. O que é de Deus é de Deus. Teve uma época que eu fui pregar numa igreja, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu comecei a falar, irmão, o dízimo é de Deus. Dar glória a Deus é de Deus. Fidelidade é de Deus. A oração é de Deus. O jejum é de Deus. A fidelidade é de Deus. Mas na hora que eu entrei em César, eu falei, ó, estava pregando numa vila, né, para outros favelas. E eu não sabia que todo mundo tinha bico de luz. Aí eu comecei a falar, a CEMIG é de César. A Copasa é de César. Dai acesso que é de César. Você não pode ter um bico de luz, você não pode ter um bico d'água. Quando eu acabei, tava aqueles irmãos tudo bicudo para mim. Igreja Deus amor, hein? Todo mundo de roupão, mas tava lá com um gatão lá. E tudo de cara fechada para mim. Nunca mais eles me convidou para ir nessa igreja. Porque, irmão, o que é de Deus é de Deus. O que é de César é de César. Amém? Então nunca furte aquilo que é de Deus, porque aquilo que é de Deus é para a obra de Deus, é para manutenção do templo. Amém? É para cuidar da família dos missionários. Se você está desviando dinheiro para comprar jatinho, fazenda, cabeça de boi, você é um lobo, devorador. O apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo, os que querem ficar ricos caem em laços, concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem à ruína e perdição. Do homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a bondade, o amor. Porque os que querem ficar ricos caem em laços, concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem à ruína e perdição. Moisés, quando escolheu homens para ajudar ele no ministério, Deus falou, pega os que odeiam a avareza. Quando você gasta aquilo que você precisa, não é avareza. Quando você começa a comprar cabeça de boi e terno Jorge Armani, por que você não compra um terninho aí de 400 se você está bem vestido? Por que você é vaidoso, tem que pôr um terno de 10 mil no corpo? Você é um lobo. Deus está cuidando de mim, está nada, o seu ego está cuidando de você, você é o seu Deus. Você pode comprar um carro mais simples, para não, eu quero um carro de 800 mil, de 1 milhão, é lobo, mercenário. Porque o dinheiro da obra de Deus é para a obra de Deus, e para cuidar de você e da sua família, porque seu Deus é fiel. Com aquilo que você precisa, que você necessita, a palavra prosperidade no hebraico significa ausência da necessidade. O dízimo de Deus para o sacerdote, para o levita, para o trabalhador. Ah, levita é cantor, esquece isso, irmão. Levita é trabalhador da obra. Eram os trabalhadores que carregavam a arca. Está louvando também, amém. Mas não é só o cantor, não. É todos que trabalham na obra. Amém, irmão? Com um salário justo. Não um salário para enriquecer, não um salário justo. O seu Deus te ama tanto que ele mandou devolver aquilo que é dele, para abençoar a sua vida. E você torna em maldição quando você é avarento. Tá cheio de pregador aí, ó, que os repórteres ainda tem que fazer programa, ficando milionário e fica aí despistando. Jesus tinha um básico para a vida dele, os profetas tinham um básico. Eles confiavam na providência de Deus, é o pão nosso de cada dia, não é a Ferrari de cada dia, não é a empresa de cada dia, não é a fazenda de cada dia, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A oração ainda está de pé. Jesus vivia isso. Os missionários verdadeiros daquela época que era apedrejado vivia isso. É o pão nosso de cada dia. Você está vivendo a Ferrari de cada dia, pastor. Você vai dar conta. Você vai dar conta. O dízimo é bíblico não para te enriquecer. O dízimo é bíblico para cuidar de você, porque o seu Deus é fiel e o seu Deus cuida dos seus.
Agora fica aí postando vez, até no meu ministério mesmo, essa diretoria postando jantares no lugar caro. Às vezes tem uma irmã dizimista que é lavadeira, come ali um frangozinho, você fica postando. Isso é vaidade. A pensar que vaidade é coisas passageiras. Isso é avareza. Você fica aí postando, se gabando com o dinheiro da obra de Deus, gastando incorretamente aquilo que não é seu. O dinheiro não é seu. Você não pode dar boa vida pro seu filho postando aí no Face, ni Ferrari, com dinheiro da obra de Deus, ni jatinho, ni sítio, sem camisa, tomando cerveja, cantando musiquinha mundana. Você vai dar conta, diretoria da Igreja Deus é Amor. Você vai dar conta, diretoria, filhos. Seja quem for, filhos de missionários, vocês vão dar conta. O dinheiro não é seu, o dinheiro é de Deus. A obra não é de missionário Davi Miranda. A obra não é de Edir Macedo. A obra não é das suas famílias. A obra é de Deus. Vocês vão dar conta desse dinheiro errôneo que vocês estão gastando. Amém? Que Deus abençoe, fique em paz. Fique com esse estudo aí. E não se esqueça que o Senhor Jesus falou assim, ó, sobre o dízimo e oferta. Você dá o dízimo do coentro e do hortelã e negligenciais, né, o amor, a graça. Aí depois ele falou, devia porém fazer essas coisas sem omitir as outras. O Senhor Jesus nunca foi contra o dízimo judeu. Ele cumpriu a lei. O Senhor Jesus devolveu o dízimo. Ele falou, devia porém fazer essas coisas sem omitir as outras. O Senhor Jesus mandou devolver o dízimo, aquilo que é de Deus. O Senhor Jesus, servo, foi fiel até a cruz. Tá bom? Ele foi submisso a Deus até a cruz. Ele obedeceu à lei de Deus até a cruz. Tem uns vídeos meus aí no canal, entra aí no canal, tá? Que eu explico, abaixo de Deus, com toda a minha humildade. Jesus é um, Deus é outro. Tá lá, porque eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O áudio não tá bom não, depois eu vou dar uma melhorada, porque agora o vídeo está melhor. Você vai entender melhor e vai parar de pregar heresia, viu? Que Deus abençoe. Fique em paz.